Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? No vídeo de hoje eu vou comentar a situação aí da justiça ter bloqueado aí mais de 700 mil reais da Negocie Coins ali do grupo Bitcoin Banco, tá? Falar o que foi que motivou esse tipo de ação aí da justiça, tá galera? Falar também sobre um tipo aí de líder MMN, né? O líder do marketing multinível que foi, digamos assim, levado aí por bandidos no Rio enquanto eu tava fazendo aí um evento e falar o que ele errou ali. Eu já venho falando desse tipo de assunto há muito tempo, tá galera? Quem acompanha meu canal aqui há muito tempo, vê os primeiros vídeos, vai saber do que eu tô falando, tá? E eu também comentar o caso aí do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, que falou aí sobre o Bitcoin na televisão. Ele foi entrevistado aí pelo programa do Ratinho e ele parece que não entende nada sobre Bitcoin. Ele falou que não sabe mexer com Bitcoin e cometeu até uma gafe em relação ao Bitcoin, tá? Então se você ficou curioso para saber os detalhes dessas três notícias, tá? E o primeiro eu vou falar sobre o Bitcoin Banco, então fica comigo até o final, que eu garanto que você não vai se arrepender e você vai ter informações completas sobre os casos, beleza? Agora, pra você que é novo aqui no meu canal, não conhece meu trabalho, peço pra você que se inscreva aqui, todo dia tem vídeo novo. E também já vai logo dando like e compartilhando com o geral inteira, tá? Se você quiser participar do nosso grupo de discussão no Telegram, do nosso canal de sinais, que está sendo temporariamente gratuito, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Agora vamos comentar aqui o caso, primeiramente do Bitcoin Banco, o que foi que aconteceu, porque de um certo tempo pra cá já vem ocorrendo essa crise no Bitcoin Banco e algumas pessoas até já estão de saco cheio disso. Mas a questão é o seguinte, tá? O caso aí é recorrente, muitas pessoas aí estão em dúvida sobre o que aconteceu, tá? E eu tenho que tentar explicar aqui pra vocês o que foi que aconteceu de uns tempos pra cá, tá? Ao que tudo indica, tá? Inclusive tá até investigação, tá até investigando-se isso, que o Bitcoin Banco sofreu aí um tipo de golpe, hackers foram lá, invadiram o sistema e acabaram ali dando prejuízo aí de 50 milhões. Ao que tudo indica foi isso. Tá? Acontece o seguinte, com o avançar das investigações, até o próprio Bitcoin Banco entregou mais de 2.500 CPFs à Polícia Civil para que faça ali a averiguação e se elucide alguns casos, tá? E possivelmente alguns dos CPFs, tá galera? Inclusive é essa correção que eu faço, que no vídeo anterior eu falei sobre os 2.000 serem entregues, mas eu não sei se eu me expressei mal, não foi intencional, eu acabei sendo interpretado como se os 2.500 CPFs fossem envolvidos aí no tipo de golpe, né? Que a empresa teria sofrido. E não, esses 2.500 CPFs foram entregues para averiguação, para investigação. Isso não quer dizer que os 2.500 clientes ali que pertenciam à empresa sejam considerados hackers criminosos. Não foi isso, tá? É apenas para que se chegue aí a uma conclusão do caso. E dentre aqueles 2.500 CPFs, possa ser que tenha ali algum tipo de criminoso que tenha cometido aí esse tipo de golpe contra a empresa, tá? Então, só fazendo essa retificação aqui, explicando melhor isso. E durante o curso dessa investigação, os saques foram meio que congelados, foram bloqueados, a conta de algumas pessoas também foram bloqueados, outros saques foram liberados, tá? Saques de menores valor, até cerca de 10 mil reais, foram liberados. E aí acontece o seguinte, que duas empresas e uma pessoa acabaram aí se sentindo lesados e acabaram entrando na justiça, né? Entraram com ação no Tribunal de Justiça de São Paulo e requereram ali meio que o congelamento ali das contas para que eles se sentissem garantidos ali que iriam receber aquele dinheiro, porque o que acontece é o seguinte, quando a justiça bloqueia a conta de determinada pessoa ou de determinada empresa, né, até o final ali da duração do processo, caso a ação seja julgada a favor da pessoa que esteja ali pleiteando a ação, no caso, essas duas empresas dessa pessoa, o dinheiro que foi bloqueado serve para ressarcir as pessoas ali que entraram com a ação, tá? Então por isso que eles já pediram ali a tutela antecipada. Então somente por causa desse pedido, do pedido dessas duas empresas e dessa pessoa que houve aí o congelamento aí de mais de 700 mil reais. E eu faço a questão de ressaltar aqui que, embora a empresa esteja passando por uma crise, esteja aí esse congelamento dos mais de 700 mil reais, foram 726 mil reais, eu creio, tá, de forma bem leiga, eu não tenho nenhum tipo de contato lá com a rapaziada da Negocie Coins, da TBTC, enfim, do grupo Bitcoin Banco, mas creio eu que para uma exchange que já foi aí a maior exchange de negociação em volume do mundo, eu creio que nesse caso aqui, do bloqueio de mais de 700 mil reais, 726 mil reais, talvez esse valor em si não cause aí, obviamente causa impacto, tem prejuízos, mas eu acho que isso aí não vai causar o fim da empresa, tá? Eu acho que eles conseguem resolver isso, até porque a decisão aí cabe recurso, tá? E eu garanto que eles vão entrar com recurso aí, né? Obviamente eles não vão deixar aí de tentar se defender judicialmente. Inclusive, tá? A empresa acabou se pronunciando, eu vou passar aqui a nota que a empresa emitiu aqui para o portal Criptofácil. Eles falaram o seguinte: o grupo Bitcoin Banco respeita a liberdade assegurada constitucionalmente aos indivíduos que procuram resolver seus conflitos pelo poder judiciário. No entanto, a publicação de notícia veio
veiculando decisão de processo que tramita em segredo de justiça ultrapassa o direito jurídico à parte afetada pela decisão. Ressaltamos que o Grupo Bitcoin Banco nunca negou atendimento aos seus usuários, priorizando o bom relacionamento, mesmo diante daqueles ataques lançados contra a plataforma. A equipe primou pela excelência do atendimento e pela resolução dos conflitos. A direção do Grupo Bitcoin Banco também tem estado sempre à disposição para atender os seus clientes e promover a solução de todas as situações levantadas por aqueles que nele confiam seus investimentos. Além disso, o Grupo Bitcoin Banco já está atuando fortemente para solucionar a questão levada a juízo e não medirá esforços para corrigir qualquer equívoco que eventualmente tenha sido vivido pelo cliente. E a nota acaba aí. Inclusive, tá, galera, parece que para agilizar ali as atividades que o Bitcoin Banco presta, eles já contrataram meio com equipe especializada em TI, enfim, para conseguir aí fazer a verificação das informações, né, ver ali, analisar os dados dos clientes, não ficar somente contando aí com a investigação da Polícia Civil, mas também agilizar esse processo e saber ali distinguir o joio do trigo, né, e ver quem de fato está envolvido nesse tipo de golpe, nesse tipo de esquema ou não, tá? E tentar normalizar o mais rápido possível aí a situação da empresa, né, para que a operacionalidade da empresa volte a funcionar normalmente como antes. E outra coisa, tá, galera? Se você tem dinheiro preso lá, você pode aí acompanhar pelo próprio site, né? O site das plataformas. Segundo foi informado que você vai entrar na fila e você pode estar acompanhando a situação. Você pode estar analisando aí o andamento do seu caso e ver em qual colocação você está, se está próximo de receber o seu dinheiro ou não, tá, galera? Enfim, diante dessa situação toda aqui, o que cabe a algumas pessoas é realmente aguardar a normalização da coisa, né? Obviamente, você tem todo o direito de cobrar, sim. Você pode até ligar lá para a empresa, entrar em contato para saber como é que está a sua situação, saber como é que está a situação da empresa. Obviamente eu não sei se eles vão passar 100% da situação para você, porque tem coisa que é sigilosa da investigação que eles não vão poder passar. Mas possivelmente eles possam ali passar algum tipo de esclarecimento a você, tá? Lembrando, eu não sou porta-voz da empresa, não estou fazendo nenhum tipo de defesa da empresa, só estou apenas comentando o caso aqui. Vamos ver aqui como é que a coisa se dá, tomara que a situação melhore e que, de fato, as pessoas que têm o dinheiro lá recebam. Quem foi que promoveu esse golpe contra a empresa? Agora vamos comentar aqui o caso do líder MMN, né, do caso aí do cara que era ligado aí a algumas empresas. Algumas delas seriam pirâmides financeiras e outras seriam marketing multinível. A questão é o seguinte: o cara foi levado aí por bandidos para um cativeiro. Por quê? O que acontecia? O cara, ele expunha a sua vida nas redes sociais, falava onde é que ele ia estar, mostrava a Ferrari dele, mostrava o que ele tinha, todos os bens que ele tinha, mostrava ser uma pessoa rica, assim como a maioria aí desses líderes MMN, né, de marketing multinível. E olha só, internet é uma coisa muito perigosa, você está se expondo a todo mundo, tá? Há um tempo atrás eu falei de um cara aí que foi largado, ele foi capturado aí também por bandidos, ele foi aí agredido e largado nu na rodovia, teve aí seus bitcoins roubados. Isso já há um tempo atrás, tá? Mais ou menos 5 a 6 meses atrás. Isso aconteceu na África do Sul. Eu fiz vídeo aqui, tá? Se você acompanha meu canal desde o início, vai saber. Se você ainda não acompanhou, o link vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Você vai ver que eu falei sobre esse caso. Inclusive, eu falei, olha galera, isso aí não vai demorar muito tempo para chegar no Brasil, tá? Muitas pessoas aí que expõem sua vida na internet, que mostram que tem bitcoins. Olha só, quem tem muitos bitcoins de fato não deveria nem falar que tem bitcoin, tá? Porque hoje você é muito vulnerável quando você está na internet. E você deve aí se esconder ao máximo, mostrar justamente que não tem nenhum bitcoin, que não tem nada, porque você se torna muito menos vulnerável. E isso eu falei há um tempo atrás. Eu falei, olha, o que acontece lá fora acontece no Brasil também. Os roubos estão mudando. Hoje, antigamente os criminosos aí que atuavam com assalto a uma armada, cometiam outros tipos de crimes, hoje vão atuar aí em roubos de dados pela internet, roubos de saldo pela internet, ou então praticando um ato como esse, onde pega a pessoa, sabe-se lá o que faz com a pessoa e também rouba a pessoa, tudo que a pessoa tem em Bitcoin. E nesse caso aqui os bandidos exigiram aí que fosse transferido uma quantia em Bitcoin. Tá? Isso não é ficção científica, isso não é, isso é delírio, não, é verdade. Tá? Isso estava acontecendo fora do Brasil, agora já está passando a acontecer no Brasil. E olha só, não é querendo desejar o mal de ninguém, não é querendo, vamos ser catastrófico, não, é realidade. Isso aqui foi o primeiro de muitos casos que poderão acontecer ainda no futuro se as pessoas não se precaverem, tá? Se as pessoas continuarem a se exibir na internet, mostrarem o que tem, falar, tem 1 milhão em bitcoins, tenho 2 milhões em bitcoin. E mas isso aconteceu no Rio. Não, independentemente se vai acontecer no Rio ou não. Isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Quando se fala aí em valores, em bens, em bitcoins, tem gente aí que tá doido para obtê-los, tá? Então, esse é o cuidado que eu falo, tá? Mas enfim, como é que aconteceu o caso? O caso aconteceu que o cara foi palestrar aí no hotel, tá? No hotel na região metropolitana da capital. Os bandidos já sabiam onde o cara estava, já estava no aguardo do cara. Quando o cara estava saindo ali do evento,
pegaram um cara, né, levaram aí para algum cativeiro e aí exigiram uma certa quantia em criptomoedas, em Bitcoin. E bem, algumas pessoas que participaram do evento acabaram suspeitando da ação, chamaram a polícia foi atrás lá dos caras e conseguiram aí resgatar o cara, conseguiram aí resgatar o líder de marketing multinível. Acontece o seguinte, os caras, como já falei para vocês, pediram um resgate aí em bitcoins, pediram aí um tipo de quantia em bitcoins e supostamente parece que foi transferido, tá? Porque o cara parece que ficou com medo e transferiu essa quantia em bitcoins, só que não foi divulgado nenhum endereço de hash, porque vocês sabem, se publicarem o endereço de hash, sabe aí para qual carteira foi transferida, a quantia, a hora, tem tudo certo. Tá, então parece aí que o cara ficou realmente com medo dos bandidos e não resolveu aí fazer a divulgação das informações, tá, galera? E bem, muitas pessoas falam, não, mas ele pode aí trabalhar com algum tipo de empresa de pirâmide financeira, e de fato, possa ser que sim, tá? E pode ter lesado algumas pessoas, os caras foram lá cobrar a dívida. Não, nesse caso não, parece que não foi aí cobrança de dívida por desaparecimento aí de dinheiro, não foi isso não, parece que de fato aí foi uma ação criminosa, tá? Bem, agora vamos comentar o caso aqui do Bolsonaro, que foi no programa do Ratinho, falou aí sobre Bitcoin, porque ele foi, na verdade, defender ali a reforma da Previdência, falar sobre os projetos ali da Presidência da República, e chegou em determinado momento que ele comentou sobre, que na verdade o assunto chegou à mesa ali, né, e ele comentou sobre o caso do Bitcoin. Inclusive, o vídeo está no Em Alta do YouTube, caso você queira assistir, o vídeo vai estar ali nas primeiras posições do Em Alta, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui. Mas o que ele falou sobre Bitcoin, Rodrigo? Ele falou o seguinte, tá, eu vou até abrir aspas pelo que ele falou, para não falar nenhum tipo de bobagem, não dizer que estou agindo com fake news. O cara falou o seguinte: a Damares descobriu no final da transição do ano passado que estavam destinando para a FUNAI 40 milhões de reais. Sabe para que, Ratinho? Para ensinar a índio a mexer com Bitcoin. A questão é o seguinte: ao falar essa frase aí, o presidente acabou aí cometendo uma grande gafe. Primeiro, de fato, houve aí um projeto que era muito suspeito, que a FUNAI estava aí querendo destinar 40 milhões não para ensinar a índio a mexer com Bitcoin, mas para criar uma criptomoeda diferente, separada do Bitcoin, uma criptomoeda própria para a comunidade indígena, mas que não tem nada a ver com Bitcoin. Bitcoin é uma coisa, Litecoin é outra, Dash é outra, Ethereum é outra, essa criptomoeda seria outra. São várias criptomoedas, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A única similaridade entre elas é que são moedas virtuais. A única similaridade com ela é essa. Inclusive, tá, ele foi até questionado ali pelo apresentador, pelo Ratinho, sobre se ele sabia o que era Bitcoin. Mas, presidente, o que é Bitcoin? Ele falou o seguinte, abre aspas de novo, não sou eu que estou falando isso, foi a fala do presidente. Falou, nem eu sei, aquela moeda virtual, eu nem sei como mexe nesse trem aí não. Enfim, o próprio presidente acabou aí revelando que não sabe o que é Bitcoin. E galera, olha só. Isso aqui revela o quanto o Bitcoin ainda é desconhecido. O próprio presidente da República não sabe o que é a moeda. E isso aqui é uma tecnologia revolucionária. E aí as pessoas vão falar, não, mas algumas vão falar, mas é porque o presidente é isso, o presidente é aquilo. Olha só, independentemente do que ele seja, o fato do presidente da República, a maior autoridade do Poder Executivo Nacional, não saber o que é uma tecnologia que é revolucionária, isso aí é muito grave. Tá? E não é somente ele que não sabe, a grande maioria da população brasileira ainda não sabe. E caso a coisa fosse diferente, fosse modificada, caso a maioria da população soubesse o que é Bitcoin, soubesse o que é criptomoeda, soubesse como utilizar, porque não basta saber apenas o que é e para que serve, mas saber os princípios básicos e saber como utilizar e passar a utilizar. A coisa seria bem diferente, tá? A comunidade Bitcoin poderia ser encarada de outra forma, poderia ter um valor totalmente diferenciado. E também não é somente aqui no Brasil, em muitos países Bitcoin ainda é desconhecido pela maior parte da população. Então isso justifica aí ainda o Bitcoin valer aí menos de 10 mil dólares. Porque se de fato fosse adotado, fosse conhecido e adotado em grande parte do mundo, nossa, esse valor aí dispararia bastante, ficaria muito mais valioso que grandes empresas aí do mercado financeiro tradicional, tá? Então, olha só, isso aí até comprova, ratifica tudo aquilo que a gente vem falando há muito tempo. O Bitcoin precisa ser muito mais adotado, precisa aumentar a escalabilidade, precisa ser muito mais conhecido. E algumas pessoas que conhecem e são contra o Bitcoin acabam aí por não divulgar moedas justamente por uma intenção, porque não quer que o Bitcoin aí seja de fato, não fique famoso, seja de fato aí divulgado. E olha só, tá galera, quem faz isso intencionalmente, quem conhece a moeda e não faz a difusão dela, simplesmente porque acha que não quer ali beneficiar
o Bitcoin é um completo ignorante. Inclusive, eu falo para vocês aqui que acessam o Twitter do presidente, vão lá, Twitter pro presidente sobre o que é Bitcoin, tá? No caso, não é apenas uma pessoa, várias pessoas vão lá, falem sobre o Bitcoin pro Jair Bolsonaro para ver se ele se conscientiza mais sobre a moeda, porque na verdade, algo que é novo pra gente, a gente pode ficar meio com medo, meio receoso, mas explica aí o que é a moeda e o potencial de transformação que a moeda pode causar. E aí você pode estar fazendo aí a sua parte para que a moeda seja melhor e mais adotada aqui no Brasil, beleza? Pois é, galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima.